Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 5.2, exercício número 2. Vamos ao enunciado. Se função de x é igual a x² menos 2x para 0 menor que x, x menor que 3, calcule a soma de Riemann com n igual a 6. Tomando como pontos amostrais as extremidades direitas. O que representa a soma de Riemann? Ilustre com um diagrama. Bom, o objetivo aí do exercício é calcular a soma de Riemann. A soma de Riemann é dada por somatório de i variando de 1 até n da função dos pontos amostrais xi asterisco vezes um ΔX. Bom, o que significa os termos da soma de Riemann? Temos aqui o n, que representa aí os subintervalos, que ele nos deu aí, que serão 6 subintervalos. Aí temos o ΔX, tá? O ΔX a gente pode encontrar fazendo a extremidade aí direita menos a extremidade esquerda do subintervalo dividido pelo número de subintervalos que eu quero. Então, a gente pode calcular esse ΔX como sendo igual. Ele nos deu aqui, ó, o A, que é a extremidade esquerda, e o B, que é a extremidade direita. Então, a gente tem que é 3 menos 0 dividido pelo número de subintervalos, que é 6. Aí vai ficar 3 dividido por 6, simplificando, fica meio, que a gente pode escrever como 0,5. Então, a gente tem o ΔX, agora a gente precisa aqui da função dos pontos amostrais. A função ele deu. Quem então esse ponto amostral xi asterisco? Esse xi asterisco é um ponto amostral que tem que estar contido no intervalo de xi menos 1 e xi, tá? Então, esse ponto amostral tem que estar nesse intervalo. Aí, que é esse intervalo? Esse intervalo é, quando ele pede aqui extremidade esquerda, a gente faz pelos pontos i menos 1. Quando se pede pela extremidade direita, a gente faz pelos pontos xi. Se for pelo ponto médio, a gente soma o xi menos 1 com xi e divide por 2 para encontrar o ponto médio. Mas esse xi asterisco tem que estar dentro desse intervalo fechado. Nesse caso aqui, ele está pedindo pela direita. Então, a gente vai utilizar na função todos os xi. Então, a soma de Riemann que estamos calculando é i igual a 1, variando até 6, tá? Da função de xi, porque eu quero pelas extremidades aí direita, vezes o ΔX, tá? Como eu estou fazendo pela direita, esse somatório eu posso representar pela letra R, que é de right, direita, R6, que é a soma aí de 6 subintervalos pelas extremidades direita. Abrindo esse somatório, né, a gente vai ter que R6 é igual. Começando i igual a 1, vai ficar a função de xi, ou seja, de x1, aí vezes o ΔX, mais o próximo i é o 2, então fica a função de x2 vezes o ΔX, aí mais função de x3 vezes o ΔX, mais função de x4 vezes o ΔX, mais função de x5 vezes o ΔX, mais função de x6
vezes o ΔX, tá? Que é o último ponto aqui, né? 6, que é o número de subintervalos dado. O ΔX, ele aparece aqui em todos os termos e ele é o mesmo valor. Pode-se colocar em evidência. E aí a gente precisa encontrar quem são os valores de x1, x2, x3, x4, x5 e x6. Para calcular esses termos, a gente utiliza que xi é igual a, que é a extremidade esquerda ali do intervalo, mais i vezes o ΔX, tá? Então, a gente começa aqui por x1. Então, o i aqui, 1, vai ficar o a é 0, aí mais o i aqui nesse caso, 1, vezes o ΔX, que é o meio, tá? Então, a gente tem que o x1 vai ser meio. Daqui, né, para frente é só ir somando de meio em meio até chegar no último extremo lá, que tem que ser o 3, ó. Então, o x2 meio com mais meio dá 1. O x3 com mais meio fica 1,5. O x4 fica 2. O x5 fica 2,5. E o x6, que é o último, é igual a 3, que é o final ali do subintervalo. Bom, então a gente já tem x1, x2, x3, x4, x5 e x6. Só que a gente quer o valor da função de cada um. Então, a gente calcula quem que vai ser a função de x1. x1 vale meio, então a função de meio, né? Quem é a função? É x² menos 2x. Então, fica meio ao quadrado menos 2 vezes aí o x, que é meio. Então, a gente vai ter aí, calculando, menos 0,75, tá? Aqui dá 0,25 e aqui dá menos 1. Aí, ali, x1, que dá 1. Então, a gente vai calcular o f de 1. Quem é o f de 1? Substituir lá na função 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. Então, vai ficar 1 menos 2, que vai dar menos 1. Aí, a gente vai calcular o f de x3, que é o f de 1,5. Então, fica 1,5 ao quadrado menos 2 vezes 1,5. 1,5 ao quadrado dá 2,25. Menos 2 vezes 1,5, 2,25 menos 3. Dá menos 0,75. Aí, x4, que é 2, é o f de 2. 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. Vai ficar 4 menos 4, que dá 0. Aí, vamos ter aqui o f de x5, que é o f de 2,5. 2,5 ao quadrado menos 2 vezes 2,5. 2,5 ao quadrado dá 6,25. Menos 2 vezes 2,5, 6,25 menos 5. Dá 1,25. E o último, que é o x6, o f de 3. A gente tem aí 3 ao quadrado menos 2 vezes 3. Fica 9 menos 6. Isso é igual a 3. Então, agora a gente tem todas aqui os f's, né, das funções e já temos o ΔX. Então, a gente pode calcular aí a soma de Riemann para o subintervalo 6 como sendo o ΔX, pondo em evidência, que é aqui o meio, que multiplica o f de x1, que deu menos, vou colocar aqui, que eu vou abrir um colchete e vou colocar entre parênteses, menos 0,75, mais, aí, o f de x2, menos 1, mais, o f de x3, menos 0,75, aí, mais, o f de x4, 0, mais o f de x5, 1,25, mais o f de x6, que é 3. Tudo isso daí fecha. Aí, calculando, fazendo a conta aqui dentro, tá?
a gente tem aí menos 0,75, menos 0,75 dá menos 1,5. Aí menos 1 dá menos 2,5. Menos 2,5. Aí com mais 3 dá meio. Temos 1,25 mais meio dá 1,75. 1,75 tudo aqui dentro, vezes o meio de fora. A gente tem 0,875. É a soma de Riemann, tá? Isso aqui é o valor, então, para a soma de Riemann nesse intervalo, para essa função com 6 subintervalos. E aí depois, né, além de calcular, ele pede aí o que representa a soma de Riemann, ele quer que ilustre com um diagrama. Então, agora representando o gráfico, a gente representa aqui o eixo Y. Aqui o eixo X. O eixo X é o intervalo de 0 a 3. E eu tenho intervalo de meio e meio, que são os pontos que eu tenho aqui, que facilita aí para a gente representar o gráfico. Então, eu vou fazer aqui, ó, meio, aí 1, 1,5, 2, 2,5, 3, tá? Então, para o X aqui, ó, a gente tem meio, 1, 1,5, 2, 2,5 e 3 para o eixo X. Aí os valores aqui de Y, o menor valor menos 1 e o maior é 3, tá? Então, vou fazer aqui a escala. Vou falar que aqui é o menos 1, tá? Aqui é o menos 2. Menos 2, menos 1. E aqui para cima, a gente vai ter 1, o 2 e o 3, tá? 1, 2, 3. Eixo Y. Então, agora a gente vai pegar, aproveitar aqui que tá, a gente já calculou esses pontos. Então, a gente começa aqui, ó. O x igual a 0. Tá aqui, né? Opa. X igual a 0, se a gente substituir aqui, 0 ao quadrado menos 2 vezes 0, vai dar 0. É um próprio ponto ali. Então, x igual a 0 dá 0. Quando o x é meio, a gente tem menos 0,75. Então, a gente vem aqui, menos 0,75, que seria nesse ponto aqui. Marca um ponto. Quando a gente tem x2, que é igual a 1, menos 1. A gente vem aqui e vai marcar um menos 1. Aí, quando for 2, ou quando for 1,5, a gente tem menos 0,75. Menos 0,75. De novo ali. Quando for 2,5, quando for 2, 0. Então, quando for 2, aqui no 0. Quando for 2,5, 1,25. Quando for 2,5, 1,25. Um pouquinho aqui acima. E quando for 3, a gente tem que é 3. Aqui o ponto. Então, a gente tem aqui a curva, que é uma parábola. O vértice está aí em 1, né? O vértice é 1, menos 1. Aqui sobe. As raízes é 0 e 2. Sobe aqui e vai até 3, tá? Então, essa função aqui é função de x, que é x² menos 2x. Uma parábola com cavidade para cima. O que representa agora a soma
de Riemann, aqui, né, no diagrama, pelas extremidades direita. Então, vamos começar aqui pela extremidade direita. Então, eu vou pegar aqui no 3, aí eu vou subir até chegar lá na curva. Bom, a curva está aqui, então esse ponto representa, que é o próprio 3. Eu vou vir pela direita e vou andar um ΔX para cá, para a gente formar um retângulo, tá? E vou descer até aqui o 2,5. Esse é o primeiro retângulo representado da soma de Riemann. Como é pela extremidade direita, a curva está nesse ponto aqui, que é o 1,25. Aí eu vou pegar e vou traçar aqui um ΔX e até chegar ao próximo ponto, que é o 2, e vou fechar aí o retângulo. O próximo termo que a gente tem é o 0, né? Ou seja, vou aqui do 2, da onde está a curva, vou até o próximo ΔX, 1,5, ou seja, vai ficar só uma linha ali em cima do eixo X, porque a função aqui deu 0. Aí do 1,5 vou fechar e ir até a curva. Bateu aqui no 1,5. Como é pela extremidade direita, que aqui é o menos 0,75, a gente vai até o próximo ΔX, que é 1. Para fechar o retângulo, eu vou até lá embaixo, tá? Fechou aí o retângulo. Aí o próximo extremidade é o menos 1, para o x igual ali 1. Aí eu bato aqui na curva, dá nesse ponto. Como é pela extremidade direita, vou até o próximo ΔX, né? Voltando aqui, que é o meio. E fecho o meu retângulo lá em meio. E aí, pego aqui do meio, que dá menos 0,75, pela extremidade direita, e vou até o próximo ΔX, que é ali em 0, e fecho o meu retângulo. Então, o que representa aí a soma de Riemann? Significa que é a soma das áreas dos retângulos de cima, são 2 retângulos positivos, menos a soma das áreas dos retângulos de baixo, ó, 3 retângulos negativos. Então, eu somo os 3 retângulos e subtraio eles, que seriam subtraindo esses 3 termos e somando os 2 retângulos de cima. Isso que representa a soma de Riemann e está aí ilustrada com um diagrama. Bom, eu espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!